Ó, vamos lá. Pessoal de casa, opa, eu acho que agora foi. Pessoal de Foi. casa, então, por favor, mantenham seus microfones desligados, deixando só o doutor Colasso e o doutor Roca com o microfone aberto. Para você tirar o som e a imagem. A imagem já foi. Isso. Ele já tirou o som. Oi, você já tirou o som? Ok, então vamos lá. Estamos eu, doutor Colasso e doutor Eduardo. Tchau. Maravilha. Todos os outros estão com som desligados. Vamos recomeçar depois do pequeno estresse técnico. Isso é para mostrar que ao vivo tem dessas coisas. A gente Fica mais divertido, né, Márcio? Desde as 18 horas testando esse negócio, deu tudo certo até a hora do negócio acontecer. E aí foi um apagão, né? Mas a gente é brasileiro e não desiste nunca. Então estamos aqui juntos para começar com quase 20 minutos de atraso. Peço desculpas mais uma vez. A lei é a nossa vontade e a gente vai acelerar. Então, sem mais delongas, sejam muito bem-vindos, vocês de casa, vocês aqui, à Semana de Tecnologia 2024 do município de Jundiaí. Não sei se vocês sabem, mas esse é um evento dentro do evento. Tem uma semana inteira de tecnologia, com uma série de eventos que estão acontecendo, seja dentro da prefeitura, sejam eventos de parceiros privados. Nós somos um dos parceiros privados da prefeitura e nós elencamos essa noite como uma noite especial do Unianchieta para contribuir com esse evento. Então, eu vou rapidinho passar algumas mensagens aqui que são super importantes. Primeiro, né, agradecer a Consult Group, do Paulo Batuta, nosso grande parceiro, ao nosso coordenador da Escola de Direito do Unianchieta, professor doutor Elvis Braçaroto Aleixo, aos parceiros do ecossistema de inovação, Alexandre Borim, Vladimir Iene, Rodrigo Malagoli, Jefferson Biapino e tantos outros que nos apoiam, em especial ao produtor desse evento, o cara que criou esse evento lá atrás e vem trazendo com muita maestria e levantou o evento em 2024, a Semana de Tecnologia de Jundiaí, nosso queridíssimo amigo Jones Martins. E aí eu passo a palavra, obviamente, para quem interessa, né? Não interessa muito eu estar aqui, o palco não é meu hoje, então queria dar boas-vindas já ao nosso mediador, professor Márcio Alexandre Iotti Henrique. Por favor, uma salva de palmas para o nosso mediador, nosso professor. Então, o professor Márcio, ele não só é professor da casa, como ele é professor doutor tributarista da FADIPA, sócio do Henrique Gaspar Sociedade de Advogados. E no telão, doutor Eduardo Roque e doutor Luiz Colasso, sócios da RZ Advogados, especialistas em direito tributário, que vão trazer o cenário do que está acontecendo. Eu diria mais do que cenário, bastidores. Prestem muita atenção. Esse é o momento para vocês começarem a vivenciar o que realmente está acontecendo na reforma tributária, mas o evento de hoje foca reforma tributária e os impactos em empresas de tecnologia. Meus amigos, palco é de vocês, fiquem muito à vontade, eu estou aqui só para dar suporte, querido. Obrigado mais uma vez, professor Márcio. Obrigado, meus amigos que estão lá em São Paulo, no escritório deles. Esses são os caras e esse é o homem. Vamos embora, vamos tocar o barco. Fiquem à vontade. Doutor Márcio, boa noite. Agradecer aí o espaço para estar trazendo aqui o famoso bastidores aí da reforma tributária. Queria agradecer o Felipe, a Unianchieta, todos os participantes. O nosso objetivo aqui hoje é trazer esse tema aí tão discutido da reforma tributária, mas com esse foco, com esse viés na questão das empresas de tecnologia. Eu não sei se, como a gente saiu aqui e teve que mudar de link, se vocês estão conseguindo aí visualizar a apresentação, que na verdade ela vai servir aí só como guia para que a gente possa aí parametrizar todo mundo nesse tema da reforma tributária. Está conseguindo ver? Alguém pode... Ainda não, querido. Você pode compartilhar novamente, por favor? Peraí, que algo deu errado aqui agora. Estão conseguindo visualizar? Ainda não. Espera só um instantinho, então.
Ok. Eu não consigo liberar, tem alguém querendo entrar, mas já está liberado. Eu não sei porque o aplicativo aqui ainda não liberou essa pessoa. Opa, agora sim. Agora estamos vendo. Vamos lá, eu acho que já deu para perceber que a A nossa gente especialidade tá é no- em tributário, não em tecnologia aqui, né? Ok. Estamos tomando a surra hoje. A gente só está naquele thumbnail da programação. Então, Perfeito. se quiser agora testar. Então, acho que agora a gente começa aí Isso aí. a trazer um pouquinho. Bom, a ideia aqui é trazer até um pouco do tema da reforma tributária com o dinamismo aí. A gente vai trabalhar um pouquinho tanto da reforma tributária em geral, porque a gente sabe aqui que também estão presentes não só especialistas na área tributária, mas que estão vindo aqui buscar informações relativas ao tema da tecnologia, do setor de TI, vamos chamar assim. Mas eu quero fazer só um parênteses antes para levantar, porque esse tema da reforma tributária é muito interessante, porque nos diversos países em que passou por uma reforma tributária, como já vem se discutindo no Brasil desde a Constituição de 88, eu diria, quer dizer, o nosso arcabouço jurídico do sistema tributário, desde a Constituição de 88, ele, tão logo talvez a Constituição tenha sido promulgada, já saiu uma série de legislações, tanto na década de 90, quanto no início dos anos 2000, e que foram alterando todo o sistema que se tinha previsto lá atrás, na Constituição de 88, e até conversando com economistas, com especialistas, não só na questão tributária, essas modificações elas não têm apenas um viés político, mas tem também uma necessidade da manutenção da arrecadação por parte do Estado. E uma coisa curiosa é que na própria Constituição se deu muito mais atenção, ou se tinha muito mais arrecadação, quando você tinha um país que boa parte se falava em mercadoria, né? Se comprava televisão, se comprava automóvel, e com toda a tecnologia, e aí está um tema que foi puxando, houve uma migração dessa arrecadação, porque o brasileiro, e como todo o resto do mundo, passou a ser um grande consumidor de serviço, né? E aí, sendo consumidor de serviço, dentro de um sistema que tinha uma série de previsões de tributação, partindo de uma premissa lá atrás, que a maior movimentação econômica estava nas mercadorias, você teve essa dissociação. Então, voltando para o tema específico, mas sempre que a gente fala em reforma tributária, e se ouve muito isso, a gente entende que deveria se ter ali uma reforma administrativa, né? Então, quando se faz uma reforma tributária, tendo uma despesa do Estado, uma despesa da União, dos municípios, no formato que se tem, o resultado de uma reforma tributária nesse ambiente, certamente, é de aumento de arrecadação, né? Então, você tem ali, nos países em que houve uma reforma tributária efetiva, com uma redução de complexidade, antes dela, sempre teve uma reforma administrativa para deixar mais saneado o Estado, diminuir as despesas e, obviamente, fazer uma reforma tributária com o objetivo que se pretende. Então, eu queria fazer só esse parênteses, porque o tema reforma tributária ele fica sendo tão incisivo, mas esse é o que se deveria, a gente deveria estar se discutindo hoje uma reforma administrativa antes de estar discutindo uma reforma tributária. Bom,
Serviço de tecnologia, eu vou aqui ousar, é claro que tem outros especialistas aqui que conhecem muito bem o tema, mas eu vou dividir aí o setor de tecnologia, me utilizando aí das entidades que a gente viu participando das audiências públicas, que eu já falo um pouco. Eu vou dividir em três espécies, assim, falando de serviço de tecnologia, eu sei que cada um desses tem diversas ramificações. Mas a gente tem o hardware. Então, hoje, atualmente, a venda do hardware, e aí a gente tem ali tributos sobre, vamos dizer, sobre o consumo, a gente tem o ICMS, e aí você tem o ISS, e você tem o PIS/COFINS, que é sobre faturamento, a gente vai falar mais um pouquinho. Mas só para deixar aqui o spoiler do que a gente vai ver lá, do que está acontecendo na reforma, a gente tem ali uma alíquota média, e aí os tributaristas de plantão, os alunos vão dizer, mas será que é essa mesmo? Ali é uma alíquota média. O setor de hardware ele tem uma série de incentivos, sobretudo no ICMS, que acaba deixando essa alíquota média. Então, para fins do hardware, a gente tem uma alíquota média aí de 11,5%. Quando a gente passa para o software, a gente tem dois tributos ali que incidem sobre o consumo, que é o ISS e o PIS/COFINS. A alíquota média, a gente está colocando aqui 8,65%. E aí também o ISS, que é um imposto sobre serviço, que a gente já vai ver um pouquinho lá na frente como é que fica na reforma tributária. Ele tem alguns municípios que têm alguns incentivos, então ele vai uma alíquota de 2% até 5%. E depois a gente tem os serviços em gerais, né? Então são os prestadores de serviço de tecnologia, que aí também fica na mesma alíquota média ali das empresas de desenvolvimento de software. Bom, algumas curiosidades aí do setor especificamente, mas acho que para quem milita na área tributária ou para quem está no setor de tecnologia, a gente vem há 3 décadas discutindo a questão da incidência do ISS ou do ICMS. Até recentemente o STF parametrizou essa discussão, mas só acho que vale até trazer esses pontos para depois a gente passar para o que está se alterando. A grande discussão era se quando você tinha a venda de um software com um suporte físico, se ele era base de incidência do ISS ou do ICMS. Aí se fatiou o software entre software de prateleira e o software personalizado, né, que se falava. E aí ficou uma briga entre dois entes, né, as prefeituras querendo cobrar aquele valor da venda dos softwares, o ISS, e o Estado querendo cobrar o produto, né? Então, cobrar o suporte físico, o CD, eu lembro na época do CD, então falava, o CD vale muito menos, então incide ICMS sobre o suporte físico e incide o ISS sobre o software em si, e aí dentro, direitos autorais, toda essa questão. Outra curiosidade interessante, e essa discussão durante 3 décadas foi durando, e até muita gente acha que até parametrizou com a recente decisão do STF, mas a resposta para quem milita na área é não, porque você tem questões de royalties, de dedutibilidade, uma série de complexidades também relacionadas ao setor aí de tecnologia. Uma outra curiosidade é que 93 empresas empresas de TI, e aí leia-se hardware, software e serviço de TI, elas hoje estão no Simples Nacional. Então, a grande maioria das empresas elas estão aí no Simples Nacional, que é um regime que também está sendo alterado na reforma tributária, mas é um regime, digamos, simplificado. Hoje é um mercado que tem 2 milhões de trabalhadores, então é muito significativo, e, curiosamente, e eu quero deixar aqui ratificado esse dado aqui, porque isso vai ter um impacto nas preocupações da reforma tributária para o setor, ele tem os principais consumidores do serviço de tecnologia, 25% é a área de finanças, leia-se bancos, fintechs e etc., e 7% o próprio governo. E hoje ele tem uma representatividade de 8% do PIB nacional. Então, fazendo aqui um parâmetro, isso era importante para que a gente possa, quando a gente fala em impacto da reforma tributária, ter esses parâmetros, trazer qual a realidade hoje do setor e o que se propõe, o que se está discutindo dentro da reforma tributária, do que vai ficar, do como vai ficar, né? Vamos dizer, melhor dizendo assim.
Voltando à reforma tributária, eu vou fazer aqui um overview geral da reforma tributária, mas a reforma tributária ela está dividida em 3 fases, né? Então, você tem a primeira fase, que é onde está toda essa discussão, que é a parte da tributação sobre o consumo. Logo encerrada essa fase da tributação sobre consumo, já tem muita discussão, principalmente na Câmara dos Deputados, a gente vai ter a reforma tributária no que se refere à renda e à folha de pagamento, os tributos incidentes sobre a renda, leia-se imposto de renda, e também sobre incidentes sobre a folha. E lá na frente, ou durante esse período, já está se trazendo discussão, porque eles estão chamando até de fase 3, tem um pessoal que não chama de fase 3, que está em paralelo a essas fases, que é os ajustes da tributação sobre o patrimônio, né? Que aí está a questão do IPTU e outros tributos que vão estar sendo discutidos. Bom, o arcabouço aí, a reforma tributária, como todo mundo acompanhou, tinham várias emendas constitucional, e aí leia-se a emenda constitucional à necessidade, porque ela tinha o papel para se reformar do formato que se almejava a reforma tributária, havia a necessidade de ter uma emenda constitucional para alterar a Constituição de 88. Então, eu não vou entrar aqui na tecnicidade, mas era um mecanismo, tinham vários projetos de emenda constitucional, até a gente fala que a reforma tributária, tal qual foi a reforma trabalhista ou a previdenciária, ela foi muito mais uma política de Estado do que governo. Então, a reforma tributária ela passou por vários governos e várias emendas, várias discussões, mas a que foi promulgada é a emenda 132, que era o projeto foi aprovado finalmente no final de 2023. E aí, para deixar aqui de forma bem didática, tá bom, passou a emenda constitucional. Bom, quando passou, ele autorizou a fazer as modificações no sistema, né? Então, todo mundo fala assim, foi aprovada a reforma tributária. Ué, mas o que está acontecendo depois disso tudo? Não. Na verdade, o que se aprovou lá em 2023 foi essa emenda que autoriza a modificação do sistema. E aí, o que está se discutindo atualmente é a regulamentação de cada um desses pontos naquelas fases que eu comentei. Então, o que hoje, como que foi essa história da regulamentação da emenda constitucional? Então, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados e daí saíram as leis que vão regulamentar a reforma tributária, que é através de uma lei complementar e também através de um projeto de lei, que é o 6824, que ele sai lá da Câmara dos Deputados, com vários itens a serem discutidos de regulamentação, e atualmente hoje está lá no Senado Federal para essa discussão. Bom, basicamente, e aí acho que esse ponto aqui todo mundo já sabe mais ou menos do que aconteceu. O objetivo lá da reforma era reduzir a complexidade, mantendo a carga tributária sem aumento, com a pressão da não redução de despesas do governo. Então, a ideia aqui dessa reforma tributária, hoje você tem tributos federais, tributos estaduais e tributos municipais, e aqui eu estou falando, de novo, fase 1, fase do consumo, que é a fase que está sendo discutida. E aí eles transformaram todos esses tributos e contribuições, que é o PIS, COFINS, o EOF, o IPI, o ICMS e o ISS, no chamado IVA Dual. E o IVA é um imposto que no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, os países democráticos se utilizam desse sistema, que é uma forma de unificação dessa sopa de letrinhas, aí, desse vários tributos federais, estaduais e municipais, em basicamente dois IVAs, né? Que chama IVA Dual. O CBS, que ele está acumulando todos os tributos federais, e o IBS, que ele está unificando aquela história do ISS, que é sobre o serviço, e o ICMS, que é sobre mercadoria. E o IPI. O IPI ele sai dessa história e ele vai ser um tributo que eles estão chamando de um tributo seletivo, que ele vai só alcançar alguns determinados setores da indústria e com uma alíquota flexível, por exemplo, que a gente fala que vai virar o imposto do pecado, então ele vai incidir com maior alíquota no cigarro, bebida alcoólica, e aí tem uma série de discussões sobre essa questão do IPI. Bom, dentro dessa simplificação, que não é tão simples assim, mas
você tem a criação do IVA-DU e ele vai ter uma pré-fixação da alíquota. Aí, quando fala pré-fixação da alíquota, você tem lá de CBS, que está abrangendo todos os impostos federais sobre o consumo, de 8,8%, do IBS, que é o ISS mais CMS, município e estados, unificado, ele vai dar uma alíquota média ali de 26,5%. É curioso quando a gente participa das comissões de discussão, porque, e até hoje mesmo, a gente conversando, eu e o Colasco que está aqui também, falou assim, mas é 26,5 ou é 27? É 26,3 ou é 25,8? E em cada uma das comissões que a gente participa, que a gente ouve, também tem essas questões ali, porque é uma dízima aí que tem que acomodar todos esses tributos. Mas, basicamente, a ideia seria para o consumo, você está tributando lá na ponta no consumidor com uma alíquota única de 26,5%. Bom, aí, como toda regra tem uma exceção, aí você tem já na própria regulamentação o que o legislador está chamando, está discutindo, das alíquotas reduzidas. Então, a ideia era, bom, você tem uma alíquota aí de 26,5%, e eu vou fazer uma aplicação de uma redução da alíquota para alguns setores específicos. Setores que a sociedade ou que os parlamentares ali entendem que devem ser beneficiados com uma redução dessa alíquota. Então, hoje, atualmente, você tem uma redução de alíquota em 30%, então é 26,5% menos os 30%, para as profissões regulamentadas. E aí, estamos nós aqui, advogados. Então, você teria uma redução da alíquota de 26% em 30%. E você tem uma redução da alíquota em 60% para serviços específicos, como serviço de educação, serviço de saúde, medicamento, produtos de cuidado básico, e o objetivo aqui era não onerar as pessoas mais carentes e produtos básicos ali de necessidade das pessoas. E ali também tem uma outra que eles chamam lá, que é de alíquota reduzida, que chega-se a zero, para produtos da cesta básica. Então, talvez a grande discussão que ficou na imprensa durante muito tempo era a questão da carne, recentemente, né? Então, a carne era um produto que ele deveria ou não constar da cesta básica. Então, o que a gente se viu aí antes das eleições municipais, nas discussões das comissões, eram os setores querendo incluir produtos, sobretudo alimentares, que não estavam dentro da cesta básica para que compusesse a cesta básica. E o objetivo de compor a cesta básica era ter essa redução de alíquota, que é significativa, ela chega a zero e com a possibilidade ainda de cashback. E aí entra em outro tema específico, mas a ideia seria que se houvesse alguma tributação, as pessoas carentes elas pudessem receber não como foi aqui no estado de São Paulo, e muita gente da época, esse programa acabou minguando, né, que era a nota fiscal paulista, mais ou menos ali nessa ideia. Então, com os cadastros, a pessoa de baixa renda, se tiver alguma tributação, ela compra com a alíquota reduzida, ou todo mundo compra, e ela acaba podendo ter um cashback, e isso também está na fase de implementação. Bom, entendi, tem a reforma tributária, precisaria fazer administrativa, uma alíquota fixa para o consumo, estamos na fase só da reforma tributária no consumo, mas quando que isso muda a regra? Né? Ou quando que a gente vai passar desse atual sistema tributário para um novo sistema tributário? E aí, nessas regulamentações, já tem esse período de transição. Esse período de transição. Então, o período de transição, ele estabelece vários prazos, e, a princípio, o que se tem colocado é que inicia a fase de transição ao final do ano de 26, e, curiosamente, as empresas, os contribuintes, eles vão ter que andar com os dois sistemas. Então, inicialmente, a gente vai viver, assim, no meu julgamento, o inferno antes de se chegar no paraíso. Se a reforma tributária veio justamente para diminuir a complexidade, nesse período de transição a gente vai ter que trabalhar com dois sistemas. Então, eu imagino que vai ser o dobro da complexidade, por isso que é importante a gente acompanhar. Então, nesse tema de transição, ele prevê uma forma que as empresas vão estar nos dois regimes, sistema antigo, com aquele número de tributos, né, contribuições e impostos, e também
já migrando para esse novo IVA Odoo, menos complexo. E aí, dentro dessa fase de transição, que leva até 32 anos, né, porque aí vai ter a parte também ainda de redistribuição dessa receita, né, no novo sistema, e parametrização, é uma promessa aí da reforma, é que nenhum município, ao final da transição completa, vai perder receita e nenhum outro município vai ganhar, para que nesse período não haja guerra fiscal. Isso é uma questão que está se idealizando nessa fase de transição. E também tem questões de crédito, tem determinadas empresas que têm créditos, por exemplo, de CMS, e ali a regulamentação já traz como vai funcionar, como se leva crédito de um regime ou de um sistema para o novo sistema. Então, é um período aí que é longo para o empresário, mas é muito curto quando a gente está falando de uma alteração do sistema tributário de um país. Então, tem a fase da transição, aí acho que vale a pena ver esses detalhes, mas fato é que tudo isso começa em 2026 com esses dois sistemas. Agora, só fazendo agora esse parênteses, então, na fase que a gente está, nesse momento, você tem essas discussões e o que está acontecendo lá no Senado. Como a gente está partindo de uma premissa em que a gente está numa fase de regulamentação, vários setores estão lá solicitando audiências públicas para tentar incluir, se for do setor alimentar, numa alíquota de cesta básica, se é um serviço demonstrando que aquilo tem que ter a necessidade de uma alíquota reduzida, porque se a gente voltar lá no começo, eu dentro do setor de TI, com uma alíquota média de 11,5%, aí a pergunta que está todo mundo dizendo, olha, eu vou sair de 11,5% e eu vou para 25%. Espera aí, esse aumento de carga é muito alto. Só que na previsão dessa alíquota majorada ou unificada, ele prevê o IVA a possibilidade de você tomar o crédito daquilo que você consome e abater daquilo que você vende. Então, o IVA, ele prevê essa possibilidade de tanto todos os setores que tiverem nessa alíquota, vou dar exemplo aqui também do serviço de advocacia, eu poderia passar a tomar crédito daquilo que eu consumi e para reduzir aquilo que eu vou pagar. E aí começa o grande desespero do setor de tecnologia. Por quê? Porque o setor de tecnologia, e aí esse foi o pleito aí dos bastidores da reforma, ele começou a perceber que boa parte daquilo que ele consome, ele não dá direito a esse crédito. Então, recentemente, na verdade, o requerimento já desde 2023, capitaneado pelo senador aqui de São Paulo, o astronauta Marcos Pontes, e através de uma comissão especial do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, eles fizeram um requerimento e agora, no dia 16 de agosto, aqui, recente, né, porque a gente também, no mundo legislativo, onde está acontecendo a reforma, em período eleitoral, ele inexiste para os temas que estão sendo tratados. Então, por isso que eu digo que foi recente, agora em 16 de agosto, houve uma audiência pública em que os representantes, tanto da CEPRO, da ABRAT, que é do Conselho, todas as federações, sindicatos de representação de empresas de TI, fizeram uma audiência pública para levar essa problemática do setor para dentro do Senado Federal, de forma a tentar minimizar esse impacto inicial de um aumento drástico de alíquota, sem a possibilidade, eventualmente, a gente está falando tudo disso em tese, né? Pode ser que hoje a reforma tributária, a regulamentação da reforma no Senado, ela tem mais de 2.000 pedidos, e eu vou dizer pedidos assim de forma bem leiga, mas de solicitações de alteração. Então, essa discussão ainda vai caminhar mais um pouco. Então, essa audiência pública, ela teve como objetivo centralizar as demandas do setor de TI para levar para a discussão no Senado. E as principais reivindicações do setor de tecnologia a inclusão do setor numa alíquota reduzida. Então, eles também estão buscando uma redução de 60% da alíquota. E o que se traz muito é aqueles números que eu trouxe no início. Que você tem a tecnologia, eles trouxeram muito material, a gente
acompanhou essa audiência pública, trouxeram muito material demonstrando que em tecnologia, desde o Vale do Silício, na Holanda, e recentemente aqui em Florianópolis, quando você tem uma redução tributária, você tem um aumento de arrecadação. Olha que curioso. Por quê? Porque quando você incentiva a tecnologia nos seus vários aspectos, seja na produção do hardware, seja no desenvolvimento do software, ele acaba atraindo novos investimentos, não só nacionais, mas internacionais, e o que acaba elevando o volume de recurso movimentado, logo, um aumento de arrecadação. Então, um dos pleitos era a inclusão do setor, sobretudo com apelo da questão educacional, nós mesmos aqui, fazendo essa apresentação aqui de forma remota, a necessidade de alcançar todos os espaços, então, assim, tem todo o apelo do setor para tentar demonstrar que isso sim, há necessidade de uma redução das alíquotas em até 30%, porque é um bem essencial, né? A questão da tecnologia traz investimentos, etc. Outro pleito que foi trazido nesse memorando final dessa audiência pública que está sendo levado para alguns senadores é a questão da folha de pagamento, porque nesse IVA dual ele não tem ainda a previsão da possibilidade de você se creditar dos tributos que vão estar sendo incidentes sobre a folha de pagamento para fins de redução do quanto a pagar. E aí eles trouxeram um tema que quem é do setor sabe muito bem, da pejotização. E hoje já é uma realidade no setor de tecnologia, né? Então, diversas PJs, e eles colocaram, em razão da reforma, pode ter um agravamento, que não é a pejotização no sentido pejorativo mas quase uma quarteirização. Você ter o esvaziamento das empresas de tecnologia e quase que funcionando como cluster ali, com várias pessoas jurídicas entre si, para dar a possibilidade de aproveitamento desse crédito. E, por fim, eles também reivindicaram, então, preocupado com a reforma tributária que prevê, que a gente vai comentar agora um pouquinho mais à frente, mas ela prevê o fim dos incentivos fiscais, ao menos não o fim diretamente, mas dentro do processo que eu comentei de transição, ele reduzindo os regimes especiais, os benefícios fiscais e os incentivos fiscais. E que hoje o setor tem lei de informática para hardware, você tem a lei do bem, que aí é mais amplo, mas está vinculado também muito forte para o setor, tem alguns benefícios regionais, né, tanto do ISS, hoje, atualmente, né, quanto do próprio ICMS, com alíquota zero na saída de hardware e etc., em vários estados, em vários municípios. Então, eles ficaram muito preocupados dos regimes especiais que estão sendo previstos na reforma tributária, não abarcar também o setor de tecnologia. Então, eu diria, a gente representando alguns setores e acompanhando os pleitos, eu diria que, de fato, é uma preocupação para o setor de tecnologia, a reforma tributária, porque ele tem um impacto imediato muito significativo para o setor, considerando o fim de incentivos fiscais e benefícios regionais, vamos chamar assim, e não possibilidade do creditamento do maior insumo para a maioria das empresas de TI, que é o humano, né, vamos dizer assim, são as pessoas, e está fora de uma redução de alíquota como um bem essencial. Bom, aí esse aqui, até conversei com o Dr. Márcio, a gente estava com o Colasso e com o Felipe, esse é um tema aqui que daria para explorar muito, que é a história do split payment, e eu não quis deixar de trazer aqui, não como impacto da reforma tributária, mas para contar um pouquinho do como isso está sendo idealizado, e como eu sei que tem gente aqui da área de TI, como essa tecnologia, eu que sou da área tributária, eu fiquei surpreso com a capacidade da implementação do tal do split payment. Então, o split payment tem pouca gente ainda falando, já tem vários vídeos, e eu acho que a gente aqui também na Unincheta vai explorar bastante esse tema, porque ele acaba agregando para vários setores aí, ou para várias cadeiras, tanto da área de tecnologia, contabilidade, área fiscal, mas já na regulamentação, ele está prevendo a implementação do split payment. Split payment seria como um sistema de arrecadação todo informatizado. Então, essa questão do crédito, do débito,
se você vai tomar o crédito, se você não vai tomar, na verdade se criaria ou se cria uma plataforma através das empresas de meio de pagamento, de maneira que possibilita esse controle. Se você vai tomar o crédito, se aquele que você consumiu um produto pagou um imposto, ele passa a estar dentro de uma plataforma interativa, vamos dizer assim, que vai possibilitar tanto o creditamento quanto uma autofiscalização, eu diria. Então, as empresas vão se autofiscalizar umas às outras e também, obviamente, o controle do governo. Eu vou dar um exemplo do Split Payment. O Split Payment ele tem várias possibilidades, mas uma das questões que está prevista na regulamentação, e a gente ouviu pouco, a gente ouviu numa comissão, até partindo de alguns do setor bancário, que, por exemplo, se eu estiver hoje aqui no escritório e alguém disser, olha, eu quero te fazer um PIX, como funcionaria o Split Payment? Se você faz um PIX, fará um PIX, quando tiver implementado para o CNPJ do escritório, o que vai acontecer? A hora que você colocar o CNPJ e for um PIX de uma pessoa física ou de outra pessoa jurídica, o próprio PIX emite a minha nota fiscal. Ah, mas isso é um reembolso, ou foi alguma coisa que não foi uma prestação de serviço de advocacia. Bom, aí eu tenho que entrar no meu sistema e cancelar a nota. Então, desse tamanho de tecnologia que a gente está dizendo nesse controle. Então, toda a reforma tributária que está sendo discutida enquanto alíquota, o que a gente vê em paralelo foi essa implementação que agrada a todos ali do sistema, tanto de fiscalização por parte da Receita Federal e dos órgãos de fiscalização estadual. Ele agrada muito às grandes empresas, até porque ela passa a ter um controle mais efetivo se na cadeia de um fornecedor ele pagou um imposto, então não há um creditamento indevido, e há um melhor controle do crédito, né? Então, se o crédito existe, se não existe, menos circulação de recurso em espécie no mercado, então tem até essa previsão especificamente lá no Split Payment, e também o que a gente acabar com a informalidade. E aí eu acho que aqui também está um spoiler, né? Que eu queria fazer um parênteses aí nesse tema do Split Payment e trazer para vocês. O que a gente viu muito lá na Câmara dos Deputados, menos no Senado, foi que a todo momento se tinha uma discussão daquilo que eu falei no começo da minha apresentação. Olha, para eu ter uma reforma tributária, eu preciso ter uma reforma administrativa, diminuir despesa. Bom, diminuir despesa é cortar gasto público. Cortar gasto público é ter menos recurso das emendas, principalmente do Congresso, que é onde a lógica ela é perfeita, onde o deputado que está ali, ele busca uma emenda, por exemplo, na área da saúde, para levar para aquela cidade, que ele sabe daquela necessidade. Mas, ao mesmo tempo, também sabemos que essa necessidade também acaba tendo ali as pessoas que veem o deputado trazendo aquele recurso para a cidade. Então, falar em redução de despesa pública, ele acaba esbarrando também nas questões da característica, vamos chamar assim, do sistema brasileiro. Quando a gente parte da premissa que não reduziremos despesa e, ao mesmo tempo, não podemos aumentar muito a carga tributária, o governo, até a Secretaria Especial da Reforma Tributária, começou a trazer um tema que ora, como que eu posso fazer uma reforma tributária sem aumentar a carga se eu não vou reduzir a despesa? Eu tenho que ter uma receita nova. E aí entra como uma luva a questão do Split Payment, que eu vou trazer o informal para a formalidade. Então, nos últimos encontros que se tiveram, se discutiu muito e até se trouxe números de creditamento indevido, da informalidade de setores, e quando você fala aí o fim da informalidade, também agrada boa parte do empresariado que tem tudo formal, que fala, olha, eu pago, mas se eu tenho uma informalidade, ele acaba sendo um concorrente ali desleal. Então, não é à toa que quem milita da área está vendo a discussão agora da ampliação do conceito do devedor contumaz, da questão da criminalização, não só na sonegação, mas também no não pagamento. Então, está vindo um arcabouço jurídico que está combinando um pouco com essa implementação, necessidade de implementação do Split Payment, que também diminui o custo da fiscalização e também acaba deixando esse controle para as instituições financeiras. Então, dentro daquilo que a gente enxergou do Split Payment, quanto tecnologia é fantástico, a ideia é ótima,
e ele acaba agradando ali quem está sentado nessas discussões. Então, é um tema aí que vale explorar e também está todo relacionado com a questão da tecnologia. Eu quero passar aqui também um tema, como eu coloquei no início, que 93% das empresas hoje na área de TI, e esses dados todos foram retirados ali dessa audiência pública que teve com as federações e representantes do setor, tem muitos que estão no Simples Nacional. E a reforma tributária também prevê alterações lá no Simples Nacional. E é interessante as alterações, porque as discussões que estão toda em volta na reforma tributária dessa unificação de alíquota, possibilidade de crédito, etc., pouco se fala que vai acabar o regime, por exemplo, o regime de tributação lucro presumido. Não tem essa previsão. Tá? Então, é o fim do regime presumido. E ninguém ainda tocou muito na questão do Simples Nacional, que está também na regulamentação. O que se tem hoje para o Simples Nacional é que ele continua tendo uma alíquota unificada, então ele está tendo essa discussão, ele continua tendo um tratamento diferenciado, no mesmo formato, só que continua pagando a famosa DAS, então você vai ter o IBS, vai ter o CBS, só que tem uma grande diferença para as empresas que estão no Simples, e aí quem está me ouvindo vale aí acompanhar para ver como vai funcionar isso, não para o ano que vem, mas para o ano subsequente, então de 25 para 26, que é a questão do recolhimento unificado ou segregado. Então, o que está trazendo na regulamentação? Ela diz o seguinte, olha, se você é uma empresa no Simples Nacional e você não quer ter o recolhimento segregado, você nem passa crédito e nem toma crédito. Isso já é um pouco de problema hoje, assim, quando a gente vê as estruturas de determinados setores. Então, ele possibilita que as empresas elas façam uma opção de um ano para outro, optando em ter o recolhimento segregado ou ter o recolhimento unificado. Se for unificado, a empresa não pode nem tomar e nem vai passar o crédito. Agora, se for o recolhimento segregado, ela separa e ela toma o crédito dentro dessa separação e, ao mesmo tempo, também ela dá crédito. Por que eu estou chamando atenção para tudo isso? Porque lá dentro do corpo técnico, vamos dizer assim, que a gente estava discutindo as questões dos pleitos para o setor de tecnologia, ou pelo menos ouvindo ali, é um ponto que se você tem 93% das empresas hoje do setor, elas estão no Simples Nacional, tem uma questão, porque vai começar a ter uma predileção da empresa que contrata aquele serviço de uma pessoa jurídica que está no Simples Nacional para aquela que vai receber ou dar crédito, que é o ponto que a gente viu qual que era a reivindicação. Ora, eu tenho folha de pagamento que eu não posso me creditar, que é uma reivindicação para que as empresas do setor de TI possam se creditar, e eu tenho lá uma pessoa jurídica que está no Simples Nacional, que é um desenvolvedor dentro da minha cadeia que eu contrato. Bom, ele está no Simples Nacional. Se ele for uma empresa que está no Simples Nacional unificado, eu na contratação também não posso tomar um crédito. Então ele teria que migrar, eventualmente, para o recolhimento segregado, para que eu possa minimizar os efeitos do aumento da carga da empresa que é a contratante. E eu sei também que no setor de tecnologia, vamos chamar assim, ele tem muita pulverização até pela especialidade, né? Então, você tem, na produção de um hardware, você tem a participação tanto de uma força interna, tanto o software desenvolvido próprio, mas também a contratação de especialistas que vão trazer novas tecnologias, desenvolvimento, etc. Então, esse é um ponto que eu quis chamar a atenção aqui para trazer, que como tem 93% do setor empresa que está no Simples Nacional, mas para que fique muito atento ali nessa regulamentação e nessa questão da opção, porque como é uma opção, e a opção que se traz aí do Simples Nacional é anual, então é como dizer aí que tem uma vez por ano para você ter essa opção, e às vezes se você optar ali numa empresa do Simples pelo regime unificado e não possibilitar o crédito, provavelmente vai ser muito menos competitivo do que aquele que vai estar dando crédito, considerando que os dois vão ter o mesmo preço. Então, é um tema aí que é interessante. Então, como eu coloquei aí para vocês, isso dentro da regulamentação tem prazo de opção,
essa opção da escolha do ano calendário, então é retratado, então não dá para optei em ser segregado. Ah, tá bom, porque eu vou ter ou unificado. Você tem, no ano que você optou ali, você pode começar a ter uma perda de serviço, porque a pessoa jurídica concorrente que está no Simples optou pelo segregado, ela vai estar dando crédito ali e você não tem ainda essa reversibilidade durante o ano, né? Eles colocam também nessas alterações na regulamentação do Simples, isso fica muito claro lá quando a gente vê, acompanha, que tem uma avaliação técnica, é quase assim, tratando as empresas do Simples Nacional como um júnior ali, fala, olha, deixa o estagiário, tem essa regulamentação, mas eu quero avaliar como que vai ser esse impacto, e a gente que atende e está acompanhando outros setores na reforma tributária, o Simples Nacional, a gente entende que está passando um pouco ali não no foco da discussão, e não é diferente, porque o foco da discussão está relacionado com o fim da informalidade e patrocinado pelas grandes empresas dentro dos interesses dessa questão da alíquota e os temas que eu trouxe até aqui. Então, tentei aqui fazer um resumão assim da reforma tributária. Eu acho que o principal ponto aí de alerta, o que a gente vem acompanhando é essa fase de transição. A reforma tributária já passou, e o que a gente recomenda aqui, tanto para quem é da vida acadêmica ou para quem vai estar trazendo uma consultoria, para que faça um acompanhamento aí de cada um dos passos, porque ela já tem data para começar, muita coisa para se implementar, né? Então, hoje a gente tem discutido muito que, até dentro do Split Payment, e talvez quem é da área tributária, ou da área fiscal, contábil, etc., eu quero ver o layout da nota, né? Como que vai ser essa nota, como que eu vou fazer a apuração de crédito e débito, mas o objetivo da reforma é simplificar o sistema, passando por um primeiro momento de muita dificuldade, e eu acho que esse momento, quando eu falo de dificuldade de ter dois sistemas, é um gerador de grandes oportunidades, tanto de posicionamento para uma empresa do Simples, decisão se vai ficar unificado ou segregado, mas também daquela que vai estar no regime normal, IVA duo, de escolher o melhor fornecedor e se apresentar para o seu consumidor de maneira que seja mais atrativo para o produto. E eu diria não só na questão do preço, mas dentro dessa lógica que traz a reforma tributária na fase de consumo, que é a possibilidade de você repassar o crédito e, ao mesmo tempo, tomar o crédito daquilo que você consumiu. Então, agradeço a todos e esses os pontos que a gente já julga interessante aí para colaborar nessa parceria aí com a Unished. Maravilha, maravilha. Meus queridos, vou passar a palavra, então, ao nosso queridíssimo professor Márcio, nosso mediador. Fique à vontade, fazer a condução. Bom, primeiramente, eu gostaria de parabenizar o doutor Eduardo. A explanação foi muito esclarecedora e acho que tocou todos os pontos principais da reforma tributária. E, assim, eu enxergo que são temas extremamente polêmicos, né? Que vão acontecer durante os próximos anos e a gente vai ter que estar muito atento a tudo isso, porque vai impactar tanto em nós como empresários, quanto em nós como cidadãos mesmo, que vamos pagar essa conta, né? E essa questão do split payment, eu acho que é extremamente curiosa, né? Por um lado, eu vejo que é um sistema fascinante, desde que funcione de forma correta, né? Eu tenho conversado com alguns empresários, principalmente do setor do comércio, que já estão vendo que hoje o dinheiro, a nota sumiu. Com o split payment, eles estão prevendo que as notas de dinheiro voltem à circulação. Então... É o efeito, até tem um estudo, né, doutor, que é curioso, né, que é, por exemplo, de cigarro, quanto maior a alíquota, maior o consumo, né, e aí essa conta falou, não, mas como assim, maior a alíquota, maior o consumo? Bom, mas quanto mais caro fica, em termos tributários, mais espaço dá para o contrabandeado. Exatamente. E esse é um caso, assim, é um case que se discute sempre, né, porque esses tributos seletivos, supostamente, que incidem sobre o pecado, eles acabam abrindo espaço para aquilo que é o informal. E eu também vejo isso. Sabe que o split payment vai ter essa volta desse recurso, né, para
quase que o pequeno comerciante ou uma situação, ele acaba indo para completa informalidade. Você sabe que no Split Payment a gente chegou a ouvir esse comentário na história do cashback e acaba saindo muito na mídia, questões lá do cashback muito mais voltado para a questão mais, vamos dizer, populista, né, da reforma, né? Então, possibilidade de cashback para as pessoas mais carentes, a questão da cesta básica, mas a gente chegou a ouvir, em complemento ao que você disse, que é o seguinte: em determinado momento, se um determinado comércio ele recebe em espécie e ele contabiliza isso em espécie, uma das ideias é que a Receita, né, ela tendo o acompanhamento do volume que tem em espécie, ela quer fazer um cashback para que ela recolha o recurso em espécie e dê um TED, faça um TED com uma diferença, um valor a maior. Então, só tem lá R$50 mil em espécie, está lá registrado na contabilidade, no novo SPED, vamos chamar assim. A Receita notifica e falou: eu constatei que você tem R$50 mil em espécie, você deposita na conta X e eu te devolvo 51.500, com o objetivo de tirar esse dinheiro de circulação. Não chegou nem a ser polêmico, porque foi basicamente ali um comentário dentro mas já é um movimento de preocupação com a implementação de um sistema tão sofisticado, com um país ainda com tantas necessidades ali, né? Então, de se preocupar mesmo. E o outro ponto que eu acho que é fundamental com relação a isso é que as empresas, como você falou, né? A maioria das empresas hoje do setor de tecnologia estão no Simples. E a partir de agora, as empresas de tecnologia ou as empresas do Simples que nunca precisaram ou nunca enxergaram a necessidade de um planejamento tributário, elas vão ter que se planejar a partir de agora. É uma questão de sobrevivência mesmo. Ali não vai ter como. E é curioso, né, doutora, também aqui ocupando espaço, até para a gente ir trazendo que o Simples Nacional, a ideia do Simples Nacional, e ele é todo caracterizado até como se fosse um benefício do governo. A ideia, quando vem a lei complementar e estabelece o regime tributário, era para tentar tirar da informalidade, assim, sendo o pipoqueiro, né? Então, assim, você tem lá o pipoqueiro na porta da escola, e era justo que ele tivesse ali o INSS dele, os direitos sociais, toda a questão, ser assistido pelo governo. Então, quando o Simples Nacional ele nasce com esse objetivo. Tanto é que tem o Simples Nacional Especial ME, que serve para motorista de aplicativos, é para tirar aquele da informalidade. O que acabou acontecendo é que, com o Simples Nacional e o aumento do faturamento anual, ele acabou sendo uma empresa ali que não era bem aquele o objetivo. Então, todo mundo preferiu ficar no Simples Nacional, e eu diria, até fazendo o link da história do planejamento tributário, não só pela alíquota. Porque se você pegar uma empresa do Simples Nacional em determinado setor que tem um faturamento batendo ali o limite de 4.800.000 por ano, muito provavelmente ele está pagando mais imposto do que se ele tivesse no lucro presumido, né? Então, mas a empresa fica lá, e uma das motivações que a gente viu é pela redução da complexidade. Só que ela acaba gerando até agora essa não complexidade dentro do contexto de como vai funcionar esse crédito e débito, não tem jeito. Ele vai ter que pensar na questão do planejamento, porque ele ficar quase que num sistema que supostamente é menos complexo, tira ele do mercado a cada ano. Então, quer dizer, vai ter que ter uma projeção de futuro, né? Quem são meus contratantes, como que é o regime deles, eu sou atividade meio, eu sou atividade fim, para você fazer, o optante pelo SIM, fazer essa opção anualmente. Então, esse planejamento vai ser fundamental, principalmente em fase de transição. Exatamente. Vamos passar para a galera aqui. Pessoal de casa também, quem quiser, tá, também vai poder. Deixa eu só pedir uma coisa. Eduardo, tem condição da gente parar, então, agora o compartilhamento, para vocês estarem mais de primeiro plano com a câmera aberta? Pode sim, sem dúvida. Deixa eu ver, doutor Luiz, também se quer fazer alguma consideração, querido, tá aí, né, dando todo apoio para a gente. Então, passar a palavra ao doutor Luiz Colasso um pouquinho, e depois eu passo a palavra aqui também para a audiência. O que nós temos visto também na imprensa
é que muitas vezes o pessoal acaba tendo uma reportagem superficial, né? Então, o que a gente tenta fazer nesses encontros é justamente uma imersão um pouco maior, mais profunda, em cima do que está efetivamente ocorrendo. Então, o pessoal, às vezes, fica simplificando e falando, subiu a alíquota muito, e a gente agora vai pagar mais tributo, mas eles não estão de olho na dedutibilidade que está sendo também dada, eles não estão de olho em alguns benefícios, créditos, etc. E tudo isso está previsto nesses bastidores. Então, na realidade, essa imersão toda faz com que a gente reflita um pouco mais pela complexidade e, ao mesmo tempo, depure as notícias que têm saído na imprensa de uma forma muito superficial e, às vezes, tendenciosa, mas fato é complexo, e é por isso que o debate é muito importante. Fiquem à vontade aí para dirimir as dúvidas. Obrigado. Maravilha, então. Então, vamos abrir para o pessoal. Vou primeiro, rapidinho, abrir para o pessoal aqui, né, presencial aqui com a gente. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Opa, um segundinho, vou passar o microfone. Fala só seu nome, por favor, e aí a pergunta é sua. Meu nome é Fábio. No caso do Simples Nacional, vai ter toda essa estrutura, só que se você escolhe a forma separada, que você vai gerar crédito, mas no outro ano você escolhe a que não gera crédito, esse crédito vai permanecer por um terceiro, quarto, quinto ano, se você quiser mudar? Essa é uma pergunta, olha, essa foi... Mas, na verdade, é o seguinte, o que está se colocando da verificação, a premissa ali seria não. Se você faz a migração, é um pouco parecido, até pela sua pergunta, eu imagino que até você tenha prática com a questão do crédito e débito, é um pouco parecido quando você tem a opção, por exemplo, no estado de São Paulo, de você fazer o ressarcimento de um crédito pelo modelo simplificado ou sob custeio. Então, se você fizer um modelo simplificado, aí você teria menos crédito, mas sai mais rápido. Se for pelo custeio, você tem que fazer toda a apuração, demora um pouco mais, mas normalmente o crédito é maior. Mas uma vez que você optou pelo custeio, você não volta pelo simplificado. Então, no panorama que está sendo colocado, dessa opção de segregação, ele não geraria o crédito. Então, você está no segregado, ele gera crédito, aí você vai o próximo ano para o unificado, mantém o crédito se for positivo, porque esse crédito, ele quase que não fica na... Você vai ter que ter uma data de corte, né? Então, como ele é todo tributado no consumo, aquele crédito que você usou, ou que você tomou, você já vai usar na sua saída. Então, a ideia é que não tem esse acúmulo ali, né? Então, isso é uma primeira premissa da reforma em geral. Mas não tem a previsão desse acúmulo de crédito na mudança de regime. Então, muito provavelmente vai ficar dentro das alterações do ano calendário. Mas também, assim, Fábio, até para ser muito franco, é um assunto a ser explorado, né? Dentro desse mecanismo ainda de regulamentação final da reforma. Muito boa pergunta. Maravilha. Marcel Prati, meu querido amigo. Marcel é CEO da Vicere, uma empresa de tecnologia, já, eu diria, sênior aqui na região. Levantou a mão. Bom falar com você, bom saber que você está aqui com a gente, queridão. É duro ser sênior aqui, né? Mas vamos lá. Eduardo, a pergunta, como que vai ser a apuração e recolhimento desses impostos, hein? Eu vi que tem aí a parte do split payment, vai ter ainda, eu vi também essa questão dos regimes, vai existir regime de lucro real? Como que vai ser a apuração disso tudo, hein? E recolhimento, né? Vai ser unificar todo mundo, como se, com exceção do Simples, né? Vai ser todo mundo numa espécie de lucro real, não tem mais o sistema de lucro presumido. Então, assim, esse que eu até falei, esse ponto aí, e você que também empresário sabe disso, a pergunta é, qual guia eu vou pagar? Então, você quer ver muito layout, e nós também. Então, quando começou essa discussão do split payment, se passou para um pouco, pelo menos assim, nas comissões que a gente está participando, do como vai ser essa apuração, porque o split payment, ele resolve muito, né? Então, sim, desse fluxo econômico, né? Da chegada e o quanto vai ser pago. É quase como se ele tivesse ali, eu não vou dizer isso, mas é como se tivesse até uma retenção na fonte, né? Porque o split payment, ele considera o seguinte, até
te respondendo da apuração, então, fim do lucro presumido, não existe mais, todo mundo no lucro real, a alíquota base 26, vamos pegar o setor lá de TI. Aí como que vai funcionar? Quando você, teoricamente, você vendeu o produto e está no split payment, vai ter um layout, eu imagino né? Mas como o split payment ele vai te possibilitar você fazer a venda e mandar o link, o boleto, a forma de pagamento, quando aquele que te pagar, é como se o próprio sistema te fizesse as apurações fiscais. Uhum. Porque você comprou de um fornecedor, seja de qualquer, mas você comprou. Imaginar com a alíquota de 26%. Então, o próprio sistema ele vai te dizer o quanto que ele pagou de imposto na cadeia anterior e o quanto ele vai estar te dando de crédito. E aí você já vai tomar esse crédito, a diferença entre um outro, para o seu split payment. Então, o split payment explica muito como vai funcionar. Agora, a gente vai ter uma fase de transição. Eu vou colocar aqui um pouco também de bastidor, porque o que a gente começou a sentir agora é que, e até saiu uma reportagem, inclusive, se não me engano, não sei se foi na Folha do Estadão, hoje, e o título da reportagem era o seguinte: estados e municípios percebem que tem a possibilidade de arrecadar menos, assim, e aí quando você lê a reportagem, dá a entender assim, a prefeitura os prefeitos não tinham percebido o tamanho da reforma, porque você vai estar dividido o IVA dual, quando você fala do IBS, que é ISS e ICMS, vai ter que ter uma pactuação entre Estado e Prefeitura, uma partezinha que vai para cada um. Sim. Então, lá atrás, quando começou, basicamente teria duas guias. Então, uma do CBS e uma do IBS, certo? Então, vamos imaginar do que você estava me perguntando, você tem regime, lucro real, receita menos despesa, sobre o consumo toma o crédito, aí depois vai ter a questão da renda, e duas guias, né, CBS e IBS. Com o split payment, eles estão tentando unificar esse padrão, vamos dizer assim. É como se fosse uma DAS, um pagamento Sim. unificado, mas é quase que o sistema vai dizer o quanto você deve. Tanto é verdade que se você deixar de pagar a cadeia anterior, o próprio sistema do split payment, ele informa. Ele fala, você está comprando esse insumo, só que o seu fornecedor não pagou imposto. Então, você não vai poder se creditar. Aí ele te dá uma opção no próprio sistema, como se fosse uma espécie ali na cadeia bancária, vamos dizer. Ele vai te dar a opção, olha, se você quiser, o governo te paga, e aí você informa que você não recebeu o crédito, e o governo te paga e ele fiscaliza o fornecedor. Então, é bem sofisticado. Então, acho que talvez, até pela discussão do split payment, ainda a gente não tem o layout, né, sem o split payment, como é que vai funcionar as invoices. A minha dúvida é porque tem um descasamento aí, né, entre receita e despesa, né? Principalmente a minha empresa aqui, que é uma empresa de serviços, se você emitir nota no mês, digamos assim, e só tiver esse gasto no mês seguinte com mão de obra, você tem um descasamento do caixa aí, né? Hoje, e aí dos impostos também. Hoje a gente faz a apuração trimestral, no trimestre, débito e crédito, ele se rearranja, né? Mas a apuração, aí, se for mensal, em cima do split payment, pode ter esse descasamento, né? Sem dúvida. E é por isso que eu acho que o acompanhamento da fase de transição, já na fase de transição que está prevista dos dois sistemas, tem um pouco dessa temática, porque já tem esse pleito de descasamento, como aconteceu com a ST, por exemplo, né? Então, na cadeia da indústria, você tem o ST que você recolhe antecipado por por toda a cadeia, né? Só que quando você tem a ST lá implementada, poxa, eu estou pagando a cadeia toda, só que ainda não girou, né? Isso aí. Então, você tem um descasamento de caixa. Então, lá na fase de transição dos dois sistemas, tem essa previsão. Então, o que ele vai como se ele tivesse diferindo o pagamento a depender do como que você vai estar migrando para o sistema. É quase como ele vai te empurrar para o outro sistema, entendeu? Entendi. Então, ele está dando essa solução na fase de transição. Mas eu sei também que vai ter obviamente, para alguns setores vai ter muito impacto, né? Então, mas tem essa previsão na fase de transição, por isso que é importante o acompanhamento específico aí. Então, só para fechar, me parece que a arrecadação ou o pagamento é mensal.
Na previsão, mensal, nessa né? previsão, você tem mensal, alguns... né? É mensal. Entendi. Crédito Tá bom. débito, o IVA dual, sim. Tá legal. É que ainda você vai ter a questão dos tributos sobre a renda, né? Que é o famoso, será que vai tributar agora a distribuição de dividendos? Né? Que todo mundo arrepia. É outra guia, né? Exato, porque aí você tem lá a questão lá hoje, uma empresa igual a sua, por exemplo, está no lucro presumido, você tem uma base de cálculo do 32%, 15 de R, CS, sai, PIS/COFINS, e aí não tem na distribuição. Só que quando você pensa, tem um aumento de alíquota do IVA eu não tenho tanto crédito, e ainda me tributar Sim. aí você tem um descompasso total para esse... Então, acho que até eles querem passar tudo que precisa do consumo para depois trazer essa discussão. Legal. Obrigado, viu? Nada. Obrigado, Felipe. Eu queria aproveitar um detalhe aqui, não sei se vocês perceberam, mas vocês acabaram de acompanhar, estou falando aqui com os alunos, tá? Vocês acabaram de acompanhar uma baita consultoria ao vivo. 2 dos melhores especialistas, Marcel na área de tecnologia, é porque ele não quis dizer, ele foi humilde ao se apresentar, né? Mas eu estava comentando aqui nosso coordenador, o professor Elvis, quem é o Marcel? Né? O cara é só, né, um dos maiores empresários da área de tecnologia hoje no Brasil, e ele fica aqui, em Jundiaí. Tá? A empresa dele é a Vicere, depois entrem aí, por favor, pesquisem quem é a Vicere, porque é uma empresa jundiaiense. Tá? E o Marcel é o CEO da empresa. Tá? Obrigado, viu, Felipe? Está ali, Pelo né, um elogio. para a gente, né, basicamente colocando as dúvidas dele, como qualquer, eu diria, ser humano mortal comum, junto a 2 especialistas top, aliás, 3, porque temos aqui o professor Márcio também, top, para tirar as dúvidas dele. Se ele tem dúvida no que está acontecendo, imagina nós aqui. Tá? Então, vocês acompanharam ao vivo. Não estava previsto isso. Né? A gente ia abrir para perguntas, mas eu tinha convidado, obviamente, o Marcel, né? Mas não estava previsto. Isso é só o bônus de um evento como esse. E aí eu quero já abrir só um outro detalhe. Esse é o primeiro evento, tá, de uma série que eu vou lançar agora aqui. Obviamente que eu combinei nos bastidores com os meus amigos. Tax Night. A ideia é que pelo menos uma vez por mês a gente venha para esse palco com esses caras e os convidados deles, né, para falar sobre reforma tributária. Até quando, Felipe? Até quando a gente conseguir entender o que vai acontecer. Né? Então, assim... Essa é a melhor resposta, Né? A ideia é, a gente não vai ter uma agenda definida, porque a gente imagina que todo mês vai ter uma novidade a partir, eu diria, de janeiro. Então, uma vez por mês a gente vai se reunir nesse palco, obviamente vai ser transmitido também, mas quem vier, né, vai ter a condição de participar de um happy hour com a gente, né? Luiz Colasso, Eduardo Roca, alguns momentos vão estar aqui presenciais, né, com convidados também no online, mas isso daqui foi um teste, vocês não sabiam, mas foi um baita teste para esse evento maior, chamado Tax Night. E um dia, quem sabe um dia a gente tenha o Tax Day. Um dia inteiro de reforma tributária, na veia, com os maiores especialistas e convidados do mercado, aqui no Anchieta. E quem vai tocar isso são esses caras aqui. Eles são, né, os maestros do tema e, com certeza, né, os caras que têm aí total condição de trazer os maiores especialistas, tá, sobre o tema aqui para o nosso campus. Então, queria já aproveitar, deixa já lançar a pedra fundamental, primeiro do Tax Night, depois do Tax Day. Tá certo, queridos? Agora está lançado. É isso aí. Fazer. Ô, Felipe, até para fazer aqui também tanto esse elogio dessa iniciativa e aí para os alunos e tanto para o Marcel, para os empresários, eu acho que essa questão da reforma tributária, e a gente vê, e o Marcel está se antecipando, está vendo isso também, e quando a gente vê reformas, como desde a Constituição de 88, é um grande gerador de oportunidades. Então, assim, eu diria que no aspecto do planejamento, sem dúvida, assim, para quem está pensando em especializar na área tributária, na área... Sem dúvida, mas a gente está falando de uma fase de transição aí que vai há muito tempo. Então, e o que a gente viu, eu e o Felipe, os idealizadores desse projeto, foi que as áreas, elas têm que e vão precisar interagir. Quando a gente fala de split payment, a gente está falando ali de tecnologia da mais sofisticada de controle, e aí quando você fala, vai ter modificações nos aspectos contábeis, vai ter de comportamento humano, e por que não marketing. Então, para nós aqui, o objetivo nosso é estar trazendo, mas também estar aprendendo aqui, gerando oportunidade, conhecimento,
para que todo mundo possa, vamos dizer assim, surfar, como o Colasso colocou, essa reforma tributária de maneira que seja um grande gerador de oportunidades, porque já não é uma questão de, concordo, não concordo, está certo ou errado. É fato. E se a gente estiver junto, acho que a gente vai conseguir todo mundo aí, não só colaborar, mas surfar essas oportunidades que essa grande reforma vai trazer. E eu posso fazer uma parte aqui de novo, Felipe? Hoje eu estava conversando com o pessoal aqui, dentro da empresa, das ondas de tecnologia, né? Nós estamos vivendo uma onda baixa de demanda, digamos assim. O IA está aí, mas ele não é um grande gerador ainda, né? Então a gente teve grandes geradores, como o início da internet, depois a questão dos aplicativos móveis, depois o cloud, foram grandes ondas de geração de trabalho, de serviço. E para nós, o setor de tecnologia, talvez essa seja uma das grandes ondas que nós vamos ter agora, que movimenta o mercado, que é o que o Eduardo está trazendo. Então, temos que aproveitar e antecipar tudo isso e já entender o que nós vamos fazer, né? Porque tem que começar já a entender e ver o que vai dar no futuro, né? E a nossa ideia é exatamente essa, Marcel. Como catalisador, né, a gente sempre fala aqui dessa quádruple hélice, a gente conseguir estar, academia, incentivando o encontro da iniciativa privada, do setor público e da sociedade civil, cara, não tem nada mais completo, né? Então, isso foi internamente uma demanda que a gente sentiu dos próprios alunos. O professor Elvis veio me procurar como coordenador, né, da Escola do Direito. Eu falei, olha, eu acho que eu tenho os parceiros ideais. Nós fomos até São Paulo, até a RZ, conversar, né, com o Roca e com o Dr. Colasso, e dali saiu essa ideia, né? E não dá para ser uma vez por semestre, não dá para ser uma vez por ano, principalmente nesse momento de transição. Por isso que a gente está buscando a possibilidade de fazer pelo menos uma noite por mês. Quando é que isso vai começar? Provavelmente a gente vai deixar passar dezembro, então a gente fez agora em novembro um teste. Estamos planejando para ver se ainda dá a possibilidade de fazer até o final do ano pelo menos mais um, mas se não, com certeza a partir de janeiro a gente vem com força total para, não diria extinguir o tema, não tem como, mas pelo menos para que a gente, nós todos juntos, possamos realmente dar um passo à frente durante esse processo transitório que vai ser muito complexo e, como o Eduardo falou, para nós, né, que vamos utilizar o sistema, o prazo de 2026 parece muito longo, mas não vai ser. Tem muito detalhe, muita coisa vai mudar. E foi o que você falou, o impacto disso é como uma nova onda. Eu não vou falar só no sistema, né, no setor de tecnologia, eu diria para todos os setores, todos os ramos da economia, né? E nós, como setor acadêmico, a gente simplesmente tem que estar, sem dúvida alguma, descobrindo o que é tendência e trazendo para os nossos alunos, trazendo para a sociedade, trazendo para os gestores públicos e, sem dúvida alguma, também conciliando isso com as necessidades da iniciativa privada. Então, assim, vai ser um ambiente de troca, em que a gente muitas vezes vai ter aqui maestros que são os especialistas, mas às vezes a gente vai ter, né, provavelmente dores que eles ainda não vão ter respostas, e está tudo ok, né? A partir disso, vamos estudar o que aconteceu no evento passado para trazer para o próximo evento algum cenário plausível. Então, por isso que vai ser vivo. E a demanda dos temas e, obviamente, a periodicidade, quem vai trazer somos nós todos. Tá? Não vai ser algo top-down, vamos fazer uma vez por mês. Talvez uma vez por mês, no primeiro momento, não faça muito sentido. E a gente vai estudar isso, né? Sem dúvida alguma, a periodicidade tende a ser mais forte quando a implementação realmente começar. Todo mundo vai sentir a dor dessa transição no próprio bolso. Todos nós, seja colaboradores, seja hoje profissionais ligados, né, profissionais conectados ao Simples Nacional, seja, né, uma empresa como o tamanho da sua, né, Marcel? Então, assim, todo mundo vai sentir. O que a gente precisa ter, obviamente, é o alicerce de parceiros que estão ali no cotidiano, que estão nos bastidores trazendo o que é tendência, o que é plausível que aconteça no primeiro momento e, principalmente, o que é provável. Né? A partir daí a gente consegue ter ferramentas necessárias para começar a construir o nosso processo adaptativo, o nosso planejamento. Então, eu acho que é essa pegada, tá, desse início, né, de um processo que provavelmente vai levar 2025 inteiro e talvez até ultrapasse, né, o ano de 2025. Mas, sem dúvida alguma, a gente vai estar aqui, tá, juntos. Então, para começar, eu queria abrir também essa possibilidade, Marcelo, de você trazer as dores
né, para que a gente possa, para o mês que vem, talvez, ou para janeiro, já encontrar os especialistas que vão falar sobre elas nesse Tax Night. Né? Então, vou abrir isso para toda a comunidade, que a gente tem uma comunidade, vocês sabiam disso, né, Eduardo e Dr. Colasso, a gente tem aqui uma comunidade que se reúne, né, seja na área de tecnologia, seja nos outros ramos, e temos uma parceria muito grande com a prefeitura. Então, a gente consegue realmente ativar esses players e, a partir disso, ter uma comunicação muito direta. Então, a gente vai usar também esses instrumentos para trazer o que é dor, né, real, e, a partir disso, a gente começar essa discussão. Queridos, queria agradecer, eu vou liberar, obviamente, o palco aqui, porque a aula vai continuar. Não sei se eu falei isso para vocês, né? Então, isso daqui só foi só para instigar a galera. O professor Márcio vai assumir o palco a partir de agora, eu vou encerrar a transmissão, né? E esses alunos vão até umas 10 e tanta da noite, talvez 11 horas da noite, o palco comendo ainda aqui, entendeu? Com dúvidas e, obviamente, condução aqui do maestro, professor Márcio. Quer fazer as últimas considerações? Mestre, também? Fala um pouquinho? Não, novamente, eu gostaria de parabenizar o Eduardo, o Dr. Luiz. Foi brilhante, foi muito esclarecedor e acho que todo mundo aproveitou aqui bastante e esses encontros com certeza vão ser muito válidos e imprescindíveis para que todos nós entendamos um pouco do que vai acontecer daqui para frente, que vai impactar todas as nossas vidas, com certeza. Maravilha. Queridos, palavras finais? Eu estou aqui, de novo, aí até já colocando o que vai ser muito bom aí nesses próximos debates, fazendo uma de contramão, assim, vamos dizer, do que o Felipe disse, não só muitas dores, mas eu vejo com muita oportunidade. Eu acho que esse que é o grande tema, é uma nova onda, como colocou o Marcel, e eu concordo. E se todo mundo aqui, a gente sair na frente, eu acho que a gente aqui não só vai trazer esses spoilers do que está acontecendo, então a gente tem agora, na próxima semana, inclusive, mais uma comissão, que a gente está lá no setor de água, no setor de bebida quente, vários setores. Então a gente tem contato, a ideia é trazer também um pouco de quem está lá no CERN, eu não vou dar o spoiler do próximo, mas da gente trazer um pouco dessas novidades, e eu acho que tanto para que aqueles que estão acompanhando se precaverem ou se prevenirem daquilo que está vendo, como o Marcel colocou, é um tema muito interessante, como a gente vê situações práticas daquilo que está sendo abordado dentro da própria empresa, né, com esse hub todo que a Unianchieta tem, mas, por outro lado, trazendo milhões de oportunidades ainda de situações que ninguém está enxergando e que a gente vai ser pioneiro. Então, o objetivo aqui é trazer spoilers, não só para responder perguntas, mas também para obter respostas daquilo que a gente, ou representando setores, ou conversando com as pessoas, levar, e essa contribuição também é uma contribuição social para aqueles representantes que estão lá, que muitas vezes estão distante aqui das perguntas que estão sendo feitas. Então, eu acho que soma em todos os aspectos. Então, agradecer mais uma vez, a gente vai estar muito mais junto aí do que vocês imaginavam, né, só com esse evento. Então, agradecer todo mundo que está participando dessa iniciativa, a todos os fundadores, a Unianchieta, os professores, de abrirem espaço. Muito legal estar junto da academia, a gente está aqui na vida prática e misturando empresário de vários setores, advogados, não advogados, para que a gente possa ir na frente aí e surfar muito bem essa onda com menos dores e mais oportunidades. Então, fica aí meu boa noite para vocês e muito boa aula aí para todos. Eu queria aproveitar o ensejo também para agradecer a todos, principalmente os coordenadores, Márcio, Elvis, Felipe, enfim. A oportunidade foi muito boa, muito produtiva para nós também que estamos desse lado, porque o debate é sempre evolutivo, você consegue realmente galgar novos degraus. Cada vez que nos perguntam, nos questionam, eu fiz uma série de anotações aqui, isso é muito interessante, porque, como o Roca falou, nós estamos numa imersão dentro da reforma tributária em Brasília, a gente está participando das comissões, Câmara, Senado, a gente tem esses bastidores, a gente tem essa sensibilidade de estar muito próximo e entender esse contexto todo. Aos alunos todos, é importante ressaltar, de alguma forma,
que essa atenção à reforma tributária ela não pode passar desapercebida, ela veio para ficar, não tem jeito, a gente tem que enfrentar, e o enfrentamento envolve impactos em praticamente todas as áreas de direito. Se você for ver M&A, fusões, aquisições, a parte de direito internacional, toda a parte de direito público, a parte do direito civil, impacta de alguma forma, não há como não fugir disso. A própria parte de planejamento sucessório, empresarial, familiar, a parte de wealth planning, você vê, é tudo a médio, longo prazo e vai alcançar e a reforma vai impactar. Então, você tem que ficar atento a isso, você tem que, de alguma forma, tirar essa nebulosidade do horizonte para deixar cada vez mais claro a todos os cidadãos, a todos os empresários, a todos os alunos, de que, de alguma forma, a gente consegue passar por isso, contornar, observando as diretrizes, as normas, e, de alguma forma, buscando soluções, planejamentos que possam minimizar a carga tributária do nosso país, que é tão alta, e simplificar as obrigações acessórias, toda a parte burocrática do sistema. Então, muito obrigado por tudo. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez, tá? E como vocês falaram, vocês estão muito próximos. Professor Elvis, por favor, vem cá. Deixa a gravação pegar esse homem, ele elegantíssimo, nosso coordenador do direito. Então, te agradeço mais uma vez, agradeço ao professor Márcio, né, pela disponibilidade, principalmente por estarmos aqui movimentando um tema tão relevante na Semana de Tecnologia de Jundiaí, um evento gigantesco para o nosso tamanho, obviamente, o tamanho de Jundiaí. Por quê? Não pela quantidade de eventos que aconteceram na semana, mas pela qualidade das pessoas que estão envolvidas e que estiveram no cotidiano nessa semana realmente entregando o máximo. E aí temos aqui a continuidade, né, da Semana de Jundiaí, porque amanhã e sábado tem o Hackathon, né, aqui do Unextieta, é o primeiro Hackathon do Unextieta, né, o professor Fábio Lucchini vai tocar o Hackathon e a premiação vai ser feita nesse palco, no sábado. Tá? Então, semana que corre, vamos embora, vamos tocar essa Semana da Tecnologia de Jundiaí, a gente fica até a próxima. Meus amigos, forte abraço para você de casa e pessoal daqui, não saiam dos lugares não, o homem já levantou, agora vai pegar. Um abraço, queridos. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Tchau, um abraço. Parabéns, parabéns. Pessoal, agora nós vamos ter um pequeno colóquio com o professor Márcio Henrique, e considerando a qualidade